Olá pessoal, grande prazer em tê-los aqui conosco. Hoje a nossa disciplina abordada é desenho geométrico, né? E naturalmente são construções com régua e compasso. O que eu digo régua e compasso? É um compasso, né? E uma régua. Uma régua, quando eu digo, é uma régua que não é graduada, ela não tem números, tá ok? Então, o desenho geométrico se preocupa em construir, né? Fazer construções, né? Ou resolver problemas de geometria usando apenas a régua e o compasso. Então, o objetivo de hoje nosso é o quê? Dado esse ângulo aqui de 90 graus, que é chamado π sobre 2 radianos, né? Tá? E nós vamos colocar aqui um ponto na intersecção dessas duas semi-retas aqui, é um ponto O, tá ok? Então é a origem do ângulo, né? Aqui está formando 90 graus. Então, o objetivo nosso é, dentro da disciplina de desenho geométrico, mostrar que a gente pode dividir o ângulo de 90 graus em 3 partes iguais. Ou seja, aquela questão da trissecção de ângulo, ok? Que se vocês não viram falar ainda, né? É impossível, tá? Foi demonstrado depois de 2000 anos, depois de Euclides, né? Que foi proposto 3 problemas e um desses é a trissecção de ângulo, divisão de um ângulo em 3 partes iguais. Quando eu digo partes iguais, é um processo exato, usando a régua e compasso. Tá ok? Então, olha, no desenho geométrico, a preocupação nossa vai ser mostrar que o método que nós vamos utilizar é um método exato, tá ok? Não é um método aproximado. A solução que nós vamos dividir o ângulo 90 graus em 3 partes iguais e, portanto, dividir o ângulo 90 graus em 30 graus, mais 30 graus, mais 30 graus, tá ok? Nós vamos mostrar que esse método é exato, tá ok? Mas não temos a preocupação nessa aula de hoje em tratar da trissecção de ângulos, que é algo mais geral, tá certo? E que foge o objetivo da disciplina de desenho geométrico. Não é na disciplina de desenho geométrico que se mostra a impossibilidade de dividir um ângulo de 60 graus, por exemplo, em 3 partes iguais. E que é possível dividir um ângulo de 45 graus em 3 partes iguais. Tá certo? A trissecção de ângulos. Isso é visto numa outra disciplina. E nós vamos abordar isso aí, sim, claro, com certeza, numa outra disciplina em um determinado momento. Tá ok? Então, nossa preocupação hoje é com o desenho geométrico. Tá ok? Não se preocupar do porquê, que é na parte de álgebra, né? Do porquê que o ângulo de 90 graus vai ser possível dividir usando régua e compasso. Tá certo? Nós vamos simplesmente dividir o ângulo 90 graus em 3 partes iguais e fim de papo. Tá ok? Para mostrar que é possível. Tá certo? Mas a demonstração em si, ela envolve álgebra, tá ok? Tá? Então fica para uma próxima aula daí a abordagem da questão da trissecção de ângulos de modo geral. Vamos lá então dividir o ângulo de 90 graus em 3 partes iguais, usando régua e compasso. Aqui já está o compasso. O que nós vamos fazer? Passo número 1. Nós vamos pegar o compasso com uma abertura qualquer aqui, ó, com centro no ponto O, tá? E não precisa traçar uma circunferência inteira, tá? Não precisa traçar inteira a circunferência. Vou traçar assim, ó, tá ok? Para nós marcarmos o quê? 2 pontos importantes, o A e o B. Vamos colocar aqui o A que está aqui, tá? O A está aqui. E o B está aqui. Esse é um passo. Então, já temos o ponto A e temos o ponto B. É claro que a distância de OA é igual à distância de OB. Tá ok? Então, passo número 2 aqui, ó. Passo número 2. É o seguinte.
com centro em A, ou se preferir com centro em B, tá? Com raio OA, se eu decidir optar por A, e com raio OB, se eu decidir optar por B, tá? Optando aqui por centro em O, com centro em A, né? Tá? Vamos traçar esse arco aqui, ó, tá certo? Não precisa ser uma circunferência inteira, ok? O importante é que nós vamos determinar aqui um outro ponto que nós vamos chamar de C, tá certo? C. O que nós vamos fazer com esse ponto C? Olha, vamos observar o seguinte, olha só. A distância que nós escolhemos de O a A, tá certo? Aqui, ó, tá? É a mesma distância que nós escolhemos agora a distância de OA. Então aqui é a observação aqui no passo 3, né? Passo 3. Observar que OC é igual a OA, tá certo? Essas duas distâncias. Então, portanto, eu posso pegar uma régua, né? E unir aqui, ó. Unir aqui o O com C. O com C. E o O com... E o A com C. Tá certo? Aqui, ó. Então, como essa distância aqui, ó, é igual a essa distância que está aqui, e que é igual a essa distância que está aqui, esse triângulo que nós temos aqui, esse triângulo aqui para nós, esse triângulo ali é equilátero, né? Equilátero. O que significa ser um triângulo equilátero? Tem os três lados são iguais. OA é igual a OC, que é igual a AC, tá certo? Portanto, como é um triângulo equilátero, a soma dos ângulos aí tem que dar 180 graus, tá? Então, como o triângulo é equilátero, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo é esse. Então, esse ângulo aqui vamos chamar de alfa. Aqui é alfa, aqui é alfa e aqui é alfa. Alfa mais alfa tem que dar 180 graus. Então é óbvio que o alfa tem que ser para mim 60 graus, ok? Então, vem de graça na construção, ou seja, na divisão do ângulo de 90 graus, vem para nós que é possível, tá? Aqui no campo do desenho geométrico, porque também tem que ser provado lá na álgebra que é possível construir o ângulo de 60 graus, tá certo? Através do cosseno dele, tá? Que também pode ser construído. Então, é possível construir o ângulo de 60 graus, tá? Então, como nós temos o ângulo de 60 graus, nós vamos agora para o passo final. É o passo 4. Então, o último passo para nós, o passo 4 agora aqui, é observar o seguinte. Nós já temos aqui, como aqui é 60 graus, como aqui é 60 graus, tá certo? Tá? Aqui, como é 90, então aqui é 30, tá certo? Então nós já temos um 30 aqui. Então o que nós precisamos? Dividir esse ângulo de 60 graus em 2. Dividir alfa dividido por 2. Que vai me dar o 30 graus que eu estou precisando. Como alfa é 60, eu vou dividir alfa, que é 60, ao meio. Ou seja, a bissetriz do ângulo alfa, ou se não a mediatriz de AC. Tá certo? A mediatriz de AC. Tá certo? Mediatriz. Então, o que eu faço aqui? Com uma abertura qualquer aqui, tá certo? Vamos tirar isso. Com uma abertura qualquer aqui, ó. Tá? Maior do que a distância da metade, né? De A até C. Tá? Aqui. E aqui no ponto A, com a mesma abertura, isso aqui. Então,
com o compasso centrado no ponto C, essa abertura maior do que a metade de AC. Com o centro em A, com a mesma abertura, aonde esses dois pontos se encontram, nós vamos ter um ponto P aqui, tá certo? Um ponto P aqui. Um ponto P aqui. Esse ponto aqui. Ponto P. Então aqui nós vamos conseguir um ponto P. Aqui, unindo aqui, unindo o ponto P ao ponto O, nós vamos fazer a bissetriz desse ângulo alfa aqui, tá certo? Então, portanto, aqui, ó, ao encontro aqui, nós temos aqui então o ponto A, B, C, o ponto D aqui, ponto D, certo? Então, portanto, a partir do momento que a gente fez encontrou a bissetriz desse ângulo de 60 graus aqui, a gente conseguiu um ângulo aqui de 30 graus, e aqui um outro ângulo de 30 graus. Então nós dividimos o ângulo de 90 graus exatamente no processo exato, não foi nada de aproximado, ninguém usou método aproximado, portanto exato. Por quê? Porque nós vislumbramos que existe aqui um triângulo de 3 lados iguais de 60 graus, um triângulo equilátero, por construção, tá? E bastou então dividir esse ângulo aqui, ou esse lado aqui ao meio, para obter 30 graus, mais 30 graus, mais 30 graus. Ok? Então ponto P ali, tá certo? Então aqui seria o passo 4, né? Passo 5. Passo 5. Unir O a P. Então seria bissetriz do ângulo. Vamos colocar aqui alfa chapéu. Na verdade é o mesmo alfa que é o mesmo alfa, ok? Então tá aí, pessoal, a divisão do ângulo de 90 graus em 3 partes iguais, seguindo um processo que é exato, mas dentro do contexto do desenho geométrico, ok? Então, não esqueçam que na próxima aula, ou aula eventual que a gente venha dar aí, a gente não vai estar falando do porquê que a gente conseguiu essa divisão aqui, em um triângulo de ângulo 60 graus, né? E portanto dividindo no meio conseguimos 30. A nossa justificativa vai ser uma justificativa dentro de uma outra área, que é a área da álgebra, tá? Que vai explicar para nós, de fato, como eu falei no início da aula, do porquê da impossibilidade de 2000 anos atrás, já se sabia que era impossível, né? Mas não o porquê, de trisseccionar um ângulo qualquer, tá? A não ser, por exemplo, o ângulo de 90 graus, o de 45, tá? E certamente o ângulo de 60 graus não é possível, usando régua e compasso, dividi-lo em 3 partes iguais no processo exato, tá ok? Mas isso aí fica para uma próxima aula, tá ok? Foge ao escopo dessa disciplina, que é desenho geométrico. Um grande abraço, não esquece de dar um like aí. E se inscrever no nosso canal, pô.